Está confirmado 40 milhões de reais caindo nos cofres do Vasco da Gama nesta segunda-feira. Além disso, tem também informações importantes relacionadas à viagem do Vasco para a Colômbia. Hoje foi realizado o último treino no Rio de Janeiro e o elenco embarca para enfrentar o Independiente Medellín nesta próxima quarta-feira pela Sul-Americana. E tem novidades na lista de relacionados do técnico Pedro Emanuel. E eu quero começar aqui primeiramente com você, trazendo, amigo torcedor Cruz Maltino, essas imagens aí. Normalmente eu tenho começado alguns dos meus últimos vídeos dessa forma, porque é muito importante que você, vascaíno, saiba o que acontece lá no CT Moacir Barbosa. E hoje houve um treino realizado pela parte da manhã desta segunda-feira. O elenco Cruz Maltino se prepara neste momento para enfrentar a equipe do Independiente Medellín nesta próxima quarta-feira, ou seja, depois de amanhã, às 7 horas da noite, 19 horas, em território colombiano, jogo válido pela ida dos playoffs da Copa Sul-Americana, tá? Então o elenco Cruz Maltino realizou esse treino pela parte da manhã, atividades, é claro, comandadas pelo técnico Pedro Emanuel, o novo comandante do nosso Vascão, que vem realizando trabalhos, inclusive, muito intensos, voltados para a parte física deste atual elenco. O técnico Pedro Emanuel chegou ao Vasco com um preparador físico específico e ele está entendendo que é necessário trabalhar essa parte física no grupo. Então hoje foi realizado esse treino pela parte da manhã no CT, trabalhos físicos, trabalhos técnicos, trabalhos táticos. Aos pouquinhos o Vasco da Gama vai tendo a cara do novo técnico Pedro Emanuel. E após o treino que aconteceu na manhã de hoje no CT, o elenco Cruz Maltino, então, viajou, tá, amigo torcedor, em direção à Colômbia. O grupo do Vasco ainda não chegou em terras colombianas, mas, neste momento, tá, está indo em direção ao país da América do Sul. E a grande novidade fica para a lista de relacionados. Os amigos do podcast Cruz Maltino tiveram acesso exclusivo a essa lista. Eu trago a vocês aqui agora como o Vasco da Gama está viajando para a Colômbia. O técnico Pedro Emanuel levou para a Colômbia os goleiros Leonardo Jardim, Daniel Fusato e o terceiro goleiro Pablo. Além também tivemos a presença na lista de relacionados dos zagueiros Lucas Freitas, Robert Renan e também o Wallace Falcão, estando presente na lista de relacionados junto com Carlos Cuesta. O que significa isso? Importante. Alan Saldiva está fora novamente da lista de relacionados, desfalcando o Vasco da Gama. Ele que ficou de fora do último jogo por conta de um problema de lesão e também novamente está de fora nesta lista. Os laterais Paulo Henrique, Puma Rodrigues, cuiabano Lucas Piton e o lateral esquerdo Paulinho, sendo a grande novidade, pela primeira vez viajando com o grupo. Ele que não viajou para Vitória, aliás, para Salvador, para enfrentar o Vitória na quarta-feira passada. Os meias Jair, JP, Tietê, Ramon Rick, Thiago Mendes, Barros e Rojas, ou seja, Ramon Rick voltando à lista de relacionados. E os atacantes Marini Nestroça, Nuno Moreira, David Brenner, Claudio Pinelli, Adson, Andrés Gomes e João Vitor Fonseca, João Vitor Mutano. Então tá aí a lista de relacionados do Vasco da Gama. Lucas, faltam alguns nomes? Talvez sim. Eu acho que valeria a pena o Lucas Zucarello estar nessa lista, o Bruno Lopes estar nessa lista. Jogadores que têm um potencial gigantesco olhando o futuro do Vasco da Gama, mas não conseguem conquistar esse espaço no futebol profissional. Mas tá aí a lista de relacionados para essa partida de quarta-feira, 22 de julho, às 19 horas, 7 horas da noite, no estádio Atanásio Girardot. E aí, gostou da lista? Deixe a sua opinião nos comentários. Tem informações importantes para trazer aqui para vocês agora, relacionadas ao Vasco da Gama conseguindo 40 milhões de reais. E eu quero falar com vocês agora relacionado ao que aconteceu na manhã desta nossa segunda-feira, tá? Pois o Vasco da Gama recentemente pediu, né, um empréstimo à Justiça no valor de 40 milhões de reais. O Vasco fez esse pedido por, neste momento, entender que não tem condições financeiras, tá, para manter-se até o final do ano de 2026. O dinheiro acabou. Essa é a grande realidade. Então foi pedido esse empréstimo no valor de 40 milhões de reais. Ontem eu até trouxe a vocês, se eu não me engano,
no vídeo da parte da noite, foi no Boa Noite Gigante, a Crefisa tinha até a prioridade neste empréstimo, ou seja, né, quando o Vasco conseguisse uma outra empresa, a Crefisa tinha a prioridade de ser ali a empresa a entregar esse empréstimo ao Vasco da Gama, mas a Crefisa renunciou a esse direito e hoje quem é o grande responsável, a empresa responsável por dar esse empréstimo ao Cruz Maltino é a empresa de Marcos Lamáquia, tá? A empresa criada por Marcos Lamáquia para a compra da Vasco da Gama SAF. No caso é a Almirante Participações. Então, nesta segunda-feira, foi confirmado, amigo torcedor Cruz Maltino, que Ministério Público, Administração Judicial e o Watchdog se manifestaram a favor deste novo empréstimo do Vasco da Gama. As 3 manifestações apresentadas nos autos da recuperação judicial convergem pela autorização do novo financiamento de IP de 40 milhões de reais. Então, está confirmado, está nessas últimas horas aí, né, de segunda-feira, se confirmou que, amigo vascaíno, a empresa de Marcos Lamáquia, a empresa criada Almirante Participações para a compra do Vasco da Gama, estará cedendo, através de um empréstimo, o valor de 40 milhões de reais ao Vasco da Gama. Inclusive, na manifestação, nesta segunda-feira, foi revelado que o Vasco da Gama tem neste momento, olha que loucura, neste momento, um valor de 9 milhões e 300 mil reais no caixa. O Vasco tem 9 milhões e 300 mil reais em caixa. O Vasco está em plena crise financeira. O Vasco é um clube que não tem condições de tocar o futebol até o final de agosto, se esse empréstimo não se confirmar. O Vasco não tem condições de pagar os salários de agosto, se o empréstimo não cair na conta. O Vasco tem 9 milhões e 300 mil reais em caixa. E é por isso que o Vasco precisa tanto desse empréstimo. Então, que bom que se confirmou há poucas horas atrás que o Ministério Público, a Administração Judicial e o Watchdog, né, que no caso é nesse momento o Atos Neves, né, amigo torcedor Cruz Maltino, antigo interventor judicial, se manifestaram a favor desse novo empréstimo no modelo de IP. Então, informações importantíssimas. E agora, só para que o Vasco consiga, né, ter esse dinheiro em caixa, basta a última palavra, que é a juíza dar aí, né, o veredito final relacionado ao aceite por parte da Justiça nesse empréstimo no valor de 40 milhões de reais, e o Vasco automaticamente, se confirmando, consiga sobreviver financeiramente, pelo menos aí até os próximos 3, 4 meses. Com 40 milhões, o Vasco ainda não tem condições de sustentar até o final do ano, por isso que é tão importante a venda se confirmar o quanto antes. O Vasco passa por um grande problema financeiro, amigo. A situação é crítica, é muito tensa do nosso Cruz Maltino. Mas é isso, informações importantes, pelo menos o Vasco da Gama conseguindo aí em várias frentes diferentes a aprovação deste valor. Boa notícia? Deixa aí a sua opinião nos comentários. Enquanto você vai acompanhando as imagens do embarque do Vasco no dia de hoje, que treinou pela manhã no CT Moacir Barbosa e já partiu para Medellín, vou trazer todos os detalhes. Só confirmando a arbitragem para a partida deste dia 22, 7 horas da noite, no estádio Atanásio Girardot, a portões fechados, será o árbitro chileno Piero Mazza. E a lista dos relacionados do Vascão com força máxima. Pedro Emanuel tem novidades na lista, inclusive reforço na lista do Vasco. Vamos aos nomes: goleiros Léo Jardim, Daniel Fusato e Pablo. A zaga Cruz Maltina: Cuesta, Lucas Freitas, Robert Renan e Wallace Falcão. Laterais: Paulo Henrique, Puma Rodrigues, Lucas Piton e Paulinho. Também vou acrescentar aqui o João Vitor Mutano, tá? Ele está suspenso porque tomou cartão vermelho naquele jogo contra o Olímpia, mas ele vai ser utilizado pelo Pedro Emanuel no treino de amanhã, no treino da terça-feira, para completar ali o time, e possivelmente porque o Pedro também
quer utilizar, mas o João Vitor mutando. Os laterais, Paulo Henrique, Puma, Cuiabano, Piton e Paulinho, que é a principal novidade, portanto, o reforço cruzmaltino junto à delegação. O meio-campo, Jair, JP, Tietê, Ramon Rick, Thiago Mendes, Cauã Barros e Johan Rojas. Os atacantes, Marino Inestrosa, Nuno Moreira, David Brenner, Adson, Andrés Gomes e confirmado por último João Vitor Mutano, que é o jogador que mesmo suspenso, ele vai estar à disposição para os treinamentos, não para a partida no jogo lá no Atanásio Girardot. A gente vai estar acompanhando toda essa movimentação e aí o Vasco da Gama treinará no CT do Atlético Nacional, na sede deportiva Guarne, que é o CT do Atlético Nacional da Colômbia, onde o Vasco vai realizar o treino. Depois a gente vai ter informações do horário do treino, jogadores que normalmente falam, né, ali no MD-1, que é um dia antes do jogo, por uma regra ali da Conmebol. Normalmente um jogador costuma falar e a gente vai trazer a expectativa e essa movimentação para você, torcedor cruzmaltino. Quem fica de fora da lista dos relacionados, mais uma vez, é o Alan Saldívia, o zagueiro. E a informação é que o Pedro Emanuel não relacionou o Alan Saldívia mais uma vez, porque até no jogo que ele comandou, o primeiro jogo contra o Vitória, o zagueiro não foi relacionado por um problema no tornozelo. Então, foi até dado ali a informação, né, sobre a questão física do Alan Saldívia, e o Alan Saldívia, então, segue na recuperação dessa lesão no tornozelo. A gente está acompanhando as imagens, você acompanha a movimentação, BTB Esporte sempre em todos os lugares, juntamente com os nossos amigos, né? O Amadeu esteve presente no embarque, nossos amigos também, o Digão do podcast Cruzmaltino, inclusive a lista dos relacionados, a galera trouxe em primeira mão lá na rede social do podcast Cruzmaltino. O Vasco que tem a seguinte provável escalação, a gente vai ter uma ideia melhor depois do último treino, mas Léo Jardim, o Puma na lateral direita, a dupla de zaga Cuesta com Robert e Renan, a Cuiabano na lateral esquerda, o meio-campo com o Thiago Mendes e Cauã Barros, Johan Rojas, e o ataque Andrés Gomes, Adson, e a dúvida ali, Brenner ou Spinelli, na referência, o técnico Pedro Emanuel vai tomar essa decisão. Deixa eu trazer aqui uma informação, porque o próximo compromisso do Vasco é contra o Mirassol. E depois desse período da Copa do Mundo, né, a gente, claro, com saudade de acompanhar as partidas do Vasco em São Januário. Então, hoje, por volta das 10 horas da manhã, foi ali no site do Gigante, aberto a venda dos ingressos. Então já está tudo certo. A partida acontece no dia 25, às 8h30 da noite. Então, a galera que está com saudade de ir para São Januário, só aproveitar, os ingressos já estão abertos, já estão sendo comercializados. Agora falar sobre o Vasco, que está acelerando o processo para destravar esse negócio em relação aos 40 milhões do empréstimo DIP, visando ali todo o movimento, né, todo o fluxo de caixa para dar aquele respiro, né, nos próximos compromissos financeiros do Vasco. E a informação é que o Vasco acelerou o processo de recuperação judicial. O Vasco avançou rapidamente em seu processo de recuperação judicial neste último final de semana. Em menos de 48 horas, o pedido de um novo financiamento DIP de 40 milhões recebeu pareceres favoráveis do Ministério Público e da Administração Judicial, algo que é considerado incomum por especialistas. Agora, a expectativa é que a juíza responsável analise e o pedido seja acatado brevemente, ou seja, aprovado. Então, o Vasco está muito próximo de resolver essa questão financeira e o empréstimo ser aprovado. E é mais um passo importante na reestruturação financeira. E aí, obviamente, que toda essa questão para o pagamento do empréstimo DIP, ele fica a responsabilidade futuramente da SA Almirante, que é a empresa do Lamáquia, para ser, obviamente, ressarcido nesse valor, né? Vai ser descontado o valor da empresa e o Vasco tem essas condições de ter o empréstimo, de ter as suas contas, de ter o seu fluxo de caixa
em dia. Bom, e outro detalhe que também é muito importante, né? Aliás, não menos importante, é sobre a movimentação agora do mercado da bola. O Vasco segue, né, nessa questão também, aguardando a venda da SAF, toda a questão da autorização da Justiça. Tem a negociação já encaminhada, o acordo encaminhado junto ao Betis com o Nelson de Ossa. Ainda falta a questão de documentação, parte burocrática para o jogador ser liberado. A gente está de olho nessa notícia e também de olho para saber quando o jogador viaja para o Rio de Janeiro para fazer exames, para você acompanhar naquela movimentação aqui pelo BTB Esportes sobre a chegada do primeiro, considerado aí o primeiro reforço da janela. E o Vasco vem de forma, claro, tem até o dia 11 de setembro para poder resolver as questões das contratações. Pelo menos de 4 a 5 reforços é o objetivo do Vasco. Dentro daquele movimento, empréstimo com opção de compra, o Vasco trabalha já nesse sentido. E tem um detalhe também que o Admar já reforçou isso sobre aguardar a questão financeira, essa reviravolta financeira em virtude da venda da SAF. Enquanto isso, a princípio, né, o mais certo mesmo é o Nelson de Ossa. Existem outros nomes sendo ventilados, Diego Carlos, o Murilo, o atacante Paulinho do Toluca, foi um pedido do próprio técnico Pedro Emanuel, mas o que esbarra nesse momento é a questão salarial do jogador, que vira ali a casa de R$1 milhão por mês, e ele tem contrato com o Toluca do México até pelo menos aí final de 2029, e acaba sendo inviável nesse momento essa negociação. Mas diariamente, tanto Admar e Pedro Emanuel estão conversas para poder realizar a busca e a procura do Vasco por reforço. Tem novidade, a gente vai trazer aqui para você sobre o mercado da bola, beleza? Alô, amigo vascaíno, não esqueça, por favor, de se inscrever, deixar o seu like e fazer o seu comentário, pois é muito importante para o crescimento do canal. Até o próximo vídeo com mais notícias do nosso Vascão. Um abraço.